Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí à primeira aula do preparatório CCNP Score, né? Preparatório para o exame 350-701. Eu sou Adilson Florentino, vou estar com vocês aí nessas 32 aulas, né? 32 sessões aí propostas, onde nós vamos estar explorando aí o conteúdo do CCNP Score, né? A prova 350-701 é uma prova muito importante aí para a carreira de segurança Cisco, porque ela tanto é a porta de entrada para quem quer fazer a certificação CCIE, né? Não existem mais, desde fevereiro de 2020, não existe mais uma prova de CCIE Writing, né? De uma prova do CCIE escrito. Você precisa passar no exame do SCORE para que você esteja apto a prestar o LAB, né, o exame de LAB do CCIE. E o SCORE também é a prova obrigatória para quem quer se tornar CCNP Security. Então ela tem essa dupla finalidade, tanto para quem quer começar a carreira de CCIE, quanto de CCNP Security. Nós não temos mais aí um CCNA-SEC, né, que era a antiga certificação de entrada de segurança. Portanto, a gente já vai direto ali para um curso pesado, né, que dá uma base de segurança de todo o portfólio da Cisco. Não só fala do portfólio de segurança da Cisco, como de fundamentos de segurança mesmo, coisas que vocês podem aproveitar aí em qualquer outro vendor, inclusive, né? Essa é a grande vantagem das certificações da Cisco. A ideia não é focar em produto, mas é em focar em soluções e conhecimento em si, né? Formar um profissional capacitado aí. Ok, vamos falar um pouquinho. Eu preparei assim uma aula zero, né, para falar um pouco do exame propriamente dito, antes da gente começar o primeiro tópico, né, o primeiro capítulo. Eu tinha separado ali, primeiro, falar um pouquinho da certificação, né? Antigamente, para que você se tornasse CCNP-SEC, você tinha que fazer pelo menos 5 exames, tinha que fazer vários exames da carreira de security. Aí, com a reformulação aí, que vai fazer 2 anos aí que a Cisco mudou totalmente a carreira, as carreiras, na verdade, né? Isso, a carreira de segurança também está implícita nisso. Agora, para que você seja CCNP-SEC, você precisa de 2 exames. Precisa fazer o exame, o SCORE, né? O Security Core é o exame obrigatório. Ele cobra conceitos gerais de todas as soluções Cisco, além de fundamentos de segurança propriamente dito. É o exame mais caro da carreira, né? Hoje o exame está $400, o exame do SCORE. E ele, assim, cobre de tudo um pouco, conforme a gente vai ver. Agora, somente prestar o exame do SCORE não lhe torna CCNP. Você precisa de um segundo exame, que é um chamado exame eletivo, né? O exame eletivo é um pouco mais barato, né? Se não me engano, acho que está na casa dos $300, né? Então, é um pouco mais barato do que o exame de Cora, e aí você pode optar por uma linha. Então, o que acontece? Hoje nós temos 6 possibilidades de exame ali. Só que você, então, pode se tornar um CCNP Security, com ênfase em Firepower, né? Então, existem 2 cursos, um de Firepower Firewall e outro de IPS, que preparam para o exame que aborda Firepower. Nós temos ali um curso só voltado para o ISE, para o Cisco ISE. O exame, o 300-715 é só focado no ISE. Temos outros 2 exames focados nas carreiras de inspeção de conteúdo, né? O CESA e o SWSA, inspeção de e-mail e inspeção de tráfego web. São as caixas da linha Ironport, né? A Cisco adquiriu essa empresa há alguns anos, adquiriu a solução de e-mail, era líder de mercado na época,
depois desenvolver a parte de inspeção aí de web também. Então você tem 2 provas distintas, você pode fazer a prova do CESA ou do WSA. Qualquer uma dessas, mais o score, já te dá o título, né, de CCNP Security. Tem também uma prova focada para VPN, propriamente dito, e aí VPN pode ser feita tanto com ASA quanto com Firepower, e as 2 soluções integradas, né? A gente sabe que hoje o Firepower ainda é um pouco limitado em termos de opções de VPN em relação ao velho ASA, né? O velho ASA ainda tem mais opções aí, suporta mais tipos de VPN, mas a ideia do curso é focar em VPN de uma forma geral, tanto com uma caixa quanto com a outra. E, finalmente, a última prova possível, se você tem um viés de programação aí, você pode fazer o SAuto, né, o Security Automation. Então, existe um exame na carreira de Security que só foca em automação das opções de segurança, aí, né, trabalhando com SecurityX, gerenciamento de uma plataforma integrada com soluções automatizadas para fazer descoberta de ameaças, né? Criar roteiros e scripts que já automatizam aí a análise, varredura, mitigação de ameaças. Todas as carreiras Cisco, na verdade, elas têm aí 20% de programação que foi embutida, aí toda a carreira Cisco, seja Enterprise, Security, Collaboration, Service Provider, o que quer que seja, vai ter um módulo específico de programação, né? Um exame de programação também, se você quer andar por esse viés. Então, hoje, seria o custo aproximado, aí a gente teria aí na casa dos $700, né? 400 do exame de score, e mais 300 aí, se eu não me engano, pelo menos de um exame de uma área de concentração dessa. Para quem quer se tornar CCIE Security, obviamente teria que estudar todos os conteúdos, porque no Lab vai cair atividades práticas de coisas que aparecem nas 6 áreas de concentração, né? Então você decide se você quer se especializar, ser CCNP, SEC, e aí focar apenas numa área, ou você quer estudar tudo, e aí em vez de prestar os 6 exames, né, você vai prestar o Lab de CCI e SEC, que vai cobrar todos os conteúdos dos 6 exames aí. Então, só para a gente ter uma visão aí de quais são as opções de carreira aí do Security, né, do CCNP Security ali. Falando especificamente do exame SCORE, né? Então, o exame 350-701, ele é um exame aí que dura cerca de 2 horas, 120 minutos. O exame atual, ele, na verdade, foca mais, a ideia, ele trabalha com questões de múltipla escolha, né? O pessoal sempre pergunta, né? Os exames Cisco, geralmente, eles tinham aquela questão de ter aí em torno de 55, 60 questões, mas ter 2, 3 questões de simulado, né? E abria lá um emulador de linha de comando, alguma coisa do gênero, e você tinha que fazer aí os exercícios da emulação. As provas mudaram, basicamente, aí você tem apenas questões de múltipla escolha, drag and drop, né? Mas você não tem um emulador propriamente dito, mas isso também não quer dizer que ela ficou mais fácil, né? Porque aí a quantidade de questões, o nível de complexidade é grande, justamente no caso do SCORE, porque ele fala de tudo um pouco, né? Você tem que ter uma visão geral de todo o portfólio de segurança e conhecer aí essas soluções. Para vocês terem uma ideia aqui, eu separei o blueprint, né, a lista de tópicos que são cobrados aí no exame do SCORE. Então você tem 6 grandes tópicos, cada um desses tópicos você pode explodir, né, clicar na setinha do lado lá na página da Cisco e explodir para visualizar cada um dos tópicos. Você vê que a porcentagem, os pesos são bem distribuídos, e uma coisa que eu achei interessante, o tópico que mais vale é justamente o tópico de conceitos de segurança.
Se vocês virem ali, ó, 25% do exame foca na questão dos conceitos de segurança. Então, não é decorar um comando ou uma tela, enfim, né, como acontece em muitas certificações aí de diferentes fabricantes na área de segurança, né? O foco não é apenas o produto, mas uma forte base de segurança. Tanto é que os conceitos de segurança são aí 1/4 do exame, né? 25% do exame. Depois você tem lá segurança em rede, segurança na nuvem também, um tópico bastante importante, content security, né? Segurança de conteúdo, proteção do endpoint, acesso seguro, visibilidade, enforcement, são as últimas opções ali. Então você tem algo bem distribuído ali, né? Dos tópicos que são cobrados para o exame. Um pouco mais próximo do final do curso, eu vou disponibilizar para vocês na biblioteca do curso simulados aí para vocês terem uma noção de como é o jeitão da prova, né? A que nível de complexidade é cobrado, e para ter uma noção aí disso. Eu acho interessante lembrar a todos também o seguinte: hoje em dia não existe dump atualizado, tá? Todos os fabricantes os desenvolvedores de dump aí tradicionais, né? Pass for Sure e outras coisas do gênero, se desatualizam muito rápido, né? A Cisco vem todo mês colocando 30, 40 questões novas no banco de dados de questões, que ela quer justamente aí obsoletar os dumps, né? Para tornar a coisa mais difícil. Então, não dá para ser kamikaze, pessoal. Não dá para apenas confiar num dump, ainda que seja um dump recente, e achar que 100% ou 80% ou mais das questões estarão no dump. Um bom dump mesmo hoje vai ter aí 50%, 60% das questões, né? Se você tiver sorte de fazer o exame num período em que a Cisco, no meio do mês, ainda não atualizou novamente o banco de dados. Mas é óbvio que ajuda, né? Mas você não pode confiar apenas nisso. A ideia aí é que você realmente tem que ter uma boa base para poder encarar. Afinal de contas, ninguém quer queimar dinheiro, né? Jogar $400 no lixo, né? Ainda mais com a cotação do dólar que nós temos hoje, isso vai para mais de R$ 2.000 ali, né? Colocando o IOF. Então é algo pesado, né? Mas eu sempre falo assim, geralmente eu coloco lá alguns dumps de prova, não é para que vocês decorem para passar, mas sim para que vocês tenham uma noção de tempo que vocês demorariam para resolver as questões, do nível das questões. É um material para estudo, né? Não é alguma coisa para você decorar e tentar passar com isso. Senão você tem um risco muito grande de perder aí os $400, tá? Então, fica a dica. No site da Cisco, no final dessa apresentação, eu coloquei todos os links de onde eu peguei esses conteúdos. Vocês podem baixar o blueprint completo, né? Estendido aí com todos os tópicos, item a item, do que é cobrado no exame. Até é interessante vocês olharem, né? O documento é bem extenso, até para vocês verem o que tem mais familiaridade, o que não tem. Anota, marca, né? Pega uma caneta ali, um marcador e vê os pontos que você julga que precisa reforçar depois. Isso é bastante interessante ali. Então, eu sugiro que vocês baixem depois a lista completa em PDF, né? E imprimam aí, inclusive, e procurem dar uma olhada nos tópicos que são cobrados. Que mais? Nossa programação. Então, o que acontece? Os cursos preparatórios para certificação, geralmente eu acabo fazendo aos sábados, né? E eles acabam sendo um pouco cansativos, porque a gente fica lá 8 horas, né, fazendo, então tem bastante teoria, tem labs, e se alguém
falta um dia, já perdeu uma parte significativa do curso. Aproveitando que eu também estava com outra atividade no final de semana e algumas pessoas tinham me pedido um curso noturno, eu resolvi mudar o formato, né? Esse formato, então, são 32 encontros, né? De 2 horas cada. A ideia é que dê tempo, né? Para que a gente possa explorar a teoria e vocês pelo menos começarem os labs aqui. Eu acredito que é um tempo suficiente. Para vocês terem uma ideia, o curso oficial aí, e eu já ministrei aí em alguns centros de treinamento oficiais, ele é 40 horas, né? Então, coisas como Umbrella, StatWalt, coisas que ele sugere que você baixe um trial no site da Cisco para testar, não são vistos, né? Ele só faz os labs e dá uma pincelada da teoria. Então, essas 64 horas já são 50% a mais da carga horária de um curso oficial de uma semana de 40 horas aí, tá? Se necessário for, conforme o andar da carruagem, acrescentar alguns encontros, se for preciso, dependendo da complexidade dos labs, se o pessoal tiver dificuldade dos labs, a gente pode estender um pouco. Eu acho que o limite aí é alguma coisa como os módulos do Net Academy, né? 70 horas, né? 70 horas aí é geralmente, como no NetAcad, se trabalha um módulo complexo, né? Então, isso aí poderia ser estendido aí para uns 35 encontros, por exemplo, se necessário for. Por exemplo, né, o que a gente pode pensar no finalzinho do curso, a gente poderia tirar um dia para fazer um simulado, por exemplo, para fazer um plantão de dúvidas, depois que a gente tiver concluído todo o conteúdo proposto ali, né? A gente pode pensar aí num dia extra para fazer esse tipo de fechamento aí, especialmente para quem pretende aí prestar o exame, né? Eu acho que é uma coisa bastante útil. Então, eu separei, nós trabalhamos aí de segunda a sexta, né, das 20 às 22. Então, a ideia é fazer aí 10 horas por semana. 10 horas é um pouco mais do que um dia do curso intensivo de 8 horas, né? Então, por exemplo, especialmente no início, se a gente fosse fazer o curso em horário comercial, ele geralmente é um curso pesado, bem cansativo, porque praticamente o primeiro dia, as primeiras 8 horas é mais conceitual mesmo, né? Então eu fico o dia inteiro falando ali, comentando os slides. Já diluído em doses homeopáticas aí de 2 em 2 horas, dá tempo do pessoal respirar, olhar o material, ler, né? Eu acho que é mais produtivo. Ainda tem os finais de semana intercalados, o pessoal pode estar aproveitando, olhando o material, reassistindo alguma aula ou refazendo algum lab, né? Eu acho que é mais produtivo assim, desde que você procure se disciplinar todo dia a estudar, né? Esse é o grande desafio também. Mas a ideia, então, seria, a princípio, seriam os 32 encontros, talvez chegando aí um pouquinho mais, pelo menos mais um aí, que seria para a gente fazer um fechamento do curso, né, com um simulado do exame. Na verdade, nesses encontros, a gente vai mesclar teoria e prática, tá? Então, obviamente, tem aulas como a aula de hoje, que ela é mais conceitual, né? Mas tem dias ali que a gente vai ter aí teoria e prática. Pode acontecer da gente também ter um dia com um lab mais extenso, ficar só no lab, né, no período de 2 horas, e aí, de repente, até complementar isso depois, se necessário for, né, fora daqui. Bom, qual que é onde ficará hospedado o material didático para que vocês estudem, né? Eu acho que eu já tinha passado para vocês. Nós temos o servidor Moodle do Netfinders Brasil, né? Então você ingressa lá em www.netfindersbrasil.com.br, faz o login com o usuário e senha que eu havia enviado para vocês por e-mail. Na categoria curso Cisco, o primeiro curso que está aí agora disponível é o curso CCNP Security, né, o SCORE. Dentro do ambiente Moodle, a gente tem aí
alguns fóruns, né? Então você tem lá o plantão de dúvida, tem o café com bobagem, que é para o pessoal fazer networking, fazer as apresentações, né? Dizer onde trabalha, comentar alguma coisa off-topic ali, né? Fora dos tópicos. Tem o quadro geral de avisos, que geralmente eu posto, né? Então, por exemplo, se acontecer algum problema, pessoal, tal dia eu não vou poder ministrar a aula, aconteceu algum problema, então eu vou procurar deixar o aviso no quadro geral, todo mundo está registrado no quadro de avisos, então a hora que eu postar ali, todos vão receber. Se eu, por exemplo, coloquei no ar aí a aula, né? Posso dar um toque no quadro geral, pessoal, a aula já está disponível, entre no servidor Moodle, quem quiser reassistir aí a gravação. Então, vale a pena aí a gente começar a utilizar os fóruns de aula ali, o quadro de avisos. Para cada aula que nós formos fazer, né, existe já um fórum específico da aula. Então, se você tem alguma dúvida da aula 1, em vez de você postar no fórum geral ou no Café com Bobagem, você entra no fórum da aula. Pô, Adilson, mas eu não posso mandar o e-mail direto para você? Pode. É que quando você posta a dúvida no fórum, os outros também veem a dúvida. E às vezes vocês podem estar interagindo e até tirando a dúvida entre si, né? Então, outra, geralmente os fóruns eles acabam criando uma FAQ, né? Uma lista de perguntas frequentes do curso. Então, é que o curso agora é novo, a gente está começando agora as gravações. Mas quando a gente terminar, a ideia é que eu vou oferecer esse curso também no modo gravado, né? E os próximos alunos aí vão poder ver as dúvidas, vão poder postar, vão poder interagir com vocês também, né? Então, é uma maneira de estar tendo networking ali. Então, preferencialmente, procura postar no fórum, nos fóruns, né? As dúvidas do curso, até para a gente criar um histórico dessas dúvidas. Que mais? Bom, nós temos, então, a priori, 32 sessões, né? A gente termina aí com a sessão de SDN, né? Que fala um pouco da programabilidade para segurança. No finalzinho da página do servidor Moodle tem a biblioteca, né? A gente tem a biblioteca Netfinders Brasil. Nessa biblioteca eu tenho, por exemplo, aí materiais extras. Então, os slides, por exemplo, que eu estou usando na apresentação, todos os slides que eu uso vão ficar disponíveis no formato PDF para vocês fazerem o download, para vocês terem como material complementar de estudo. Eu também coloquei lá na biblioteca o Official Study Guide, né? Então, o Official Certification Guide. É um livro grande aí que pega todos os tópicos, dá uma boa escovação em todo o conteúdo. Aconselho que vocês também, quem ainda não fez, né, faça o download do Certification Guide aí, que vai servir como material de referência para vocês. Outra coisa que o pessoal me pergunta, todo o material é em inglês, e não teria como ser de outra forma, porque a prova de certificação também está em inglês, né? A Cisco não traduziu e nem tem planos de traduzir nenhuma das certificações, nem mesmo o CCNA, né? Que é a certificação de entrada, ela vai permanecer em inglês, e as certificações também de nível professional, né? Elas continuarão aí a serem oferecidas apenas em inglês, pelo menos para o Ocidente, né? No Oriente foram traduzidos para chinês e japonês, mas aí para nós acho que não ajuda muito, para a grande maioria, né? A não ser que você seja fluente em mandarim ou japonês, aí, aí é material alternativo. Do contrário, para todo o Ocidente, a língua oficial aí é o inglês mesmo, não tem como. Bom, outra coisa que o pessoal me pergunta bastante, que eu também separei aqui, né? Adilson, vai ter lab? Como serão os labs? Então, nós temos, em cima do material oficial, né? Eu separei aí os 13 laboratórios que são usados num curso oficial de SCORE, de Security Core. Esses laboratórios basicamente trabalham com Cisco ASA, Firepower, né? Tanto o Firepower
as opções de PS e DS dele, e também com Iron Port, né? Tanto o WSA quanto o ESA. Basicamente são essas 4 caixas, né, que são envolvidas na maioria dos laboratórios aí. Como eu falei para vocês, Firepower, ESA e WSA. Basicamente gira em torno disso. Aí você fala assim, pô, Adilson, mas tem algumas coisas lá que são cobradas que precisaria fazer alguma atividade de prática para ilustrar. Porque se você for olhar lá no blueprint, você vê que ele cobra conceitos de umbrella, stat walt, de repente até enxergar aí um do, né? O two-factor authentication, tetration, soluções aí de nuvem, né? Tudo isso você pode ter 2 opções. Para os tópicos que não são abordados no laboratório, porque geralmente se é alguma coisa na nuvem, por exemplo, a gente tem 2 opções. Eu não sei se todo mundo conhece, mas a Cisco tem um serviço, um data center na nuvem chamado The Cloud. Né? No The Cloud você tem os chamados instant demos, você tem alguns cenários prontos, com features, aí, com estruturas instaladas ali, você pode entrar e validar. Tem ali, para Umbrella, para StatWalt, para várias features de segurança, né? Você tem alguns demos que você pode, basta você ter um usuário no cisco.com, se logar e acessar. Tem algumas coisas ali que, de repente, de acordo com o seu nível de parceria, se você trabalha numa empresa que tem um vínculo com a Cisco, pode ter mais ou menos coisas, mas geralmente tem um conteúdo genérico, aberto aí, que todo mundo pode estar utilizando, mesmo aqueles que criaram uma conta ali e não tem nenhum vínculo com a Cisco ou com nenhum parceiro Cisco, né? Mas é claro que você pode ter coisas ali mais específicas que você vai precisar aí de um CCO atrelado aí a um parceiro, ajuda, né? Fora isso, né, os instant demos você não precisa instalar nada na sua máquina, né? Você acessa no data center da Cisco na nuvem. Tem vários serviços também que você pode instalar trials, tá? Então, Umbrella, por exemplo, é algo do tipo, você pode instalar um trial Umbrella de 15 dias, por exemplo, para você testar todas as funcionalidades. Então, vocês vão ler o material no Student Guide, no Official Certification Guide, na verdade. A gente vai comentar algumas features aqui, e vocês quiserem ter uma experiência prática, vocês também podem gerar os trials e testar. Aliás, eu acho mais interessante, né, você ter os trials daquilo que a gente não vai ter nos laboratórios oficiais, vamos dizer assim, canônicos durante a aula. Porque assim, a gente vai ter imagem, a gente vai fazer os laboratórios no IVE, né? No IVE-NG, que é o nosso emulador oficial aí do treinamento. Eu vou passar depois a estrutura do lab, o step by step, né? O passo a passo do que fazer, a estrutura montada para vocês testarem ali. Mas, assim, para aquilo que não está previsto, né, então, para os tópicos adicionais, principalmente serviços na nuvem, segurança na nuvem, ou você usa um trial da própria Cisco, ou você procura um instante demo no The Cloud que possa ilustrar isso para você. Conforme as aulas forem evoluindo, a gente pode até olhar juntos e sugerir algum instante demo, dar uma olhada se todo mundo consegue também acessar aquele demo, né? Para ver se não é algo específico aí que precisaria de parceria. Eu tenho eu tenho o meu USARD associado com uma empresa, né? Então pode ser que aquilo que eu esteja vendo, para a gente ter certeza que todo mundo consegue ver, né? A gente pode pesquisar na hora. Alguém ia comentar algo? Ou era... Não foi o teste aqui, desculpa.
Não, não, tudo bem. Tomei um susto aqui, rapaz. Então é isso. Bom, links úteis, né? Então eu separei para vocês algumas coisas que são úteis para vocês visitarem depois. A página da Cisco que fala da carreira CCNP Security, né? Vocês podem clicar depois aí, olhar detalhes aí, não só do score, mas dos outros 6 exames eletivos que vocês podem escolher ali. Da carreira do CCNP, algumas pessoas me perguntaram também assim, ô Adilson, vai ter um outro módulo? Vai ter mais um módulo para a gente se tornar CCNP? Vai. Depois que eu terminar o score, a ideia é que eu vou fazer pelo menos aí 1 ou 2 módulos de prova eletiva. Até porque, quando eu for vender o curso futuramente, né, o módulo gravado, né, o pessoal pode comprar um combo, né, comprar o score mais um exame eletivo. Provavelmente, o que eu vou fazer a gravação depois vai ser ou ISE, né, ISE ou Firepower. Pelo menos é o que eu noto que as pessoas mais pedem, tá? O ISE e o Firepower propriamente dito. O módulo de segurança, o módulo de VPN geral, né? O módulo de automação de segurança, perdão, o módulo de VPNs no geral, eu vejo uma procura menor. A gente pode até fazer uma enquete depois no blog, ver quem se interessaria, mas pelo menos 1 ou 2 títulos aí das provas eletivas, nós vamos ter para fazer com que você tenha opções, né, para poder estudar e tirar a carreira aí, prestar e passar aí, se tornar CCNP-SEC. Do exame propriamente dito, né, o score aí, o 350-701, vocês também têm no site da Cisco uma página que fala do exame, é nesse link do meio aqui que você pode baixar o blueprint, né, com todos os tópicos, né, que são cobrados no exame. Se atente nos tópicos, por exemplo, tem coisas que ele se atente nos verbos dos tópicos, né? Então, isso é uma coisa que, de repente, vale a pena comentar, né? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, a parte do score, copiar isso aqui, jogar numa página só para ilustrar isso com vocês. Deixa eu carregar aqui. Então, por exemplo, tópicos do exame. Como eu falei para vocês, vocês têm aí 6 tópicos, a parte conceitual, né, é 25%. Então você clica aqui na setinha para baixo, você vê tudo que ele cobra aí, né? DOS, DDoS, phishing, rootkit, man in the middle, SQL injection, então um monte de conceitos, não necessariamente tem configurações ali, ele quer que você domine conceitos. Geralmente os verbos mais comuns aí describe, explain, interpret, né? Então nada a ver com atividades hands-on. Mas às vezes você tem ali, por exemplo, aqui Network Security. Quando ele fala configure, implemente, aí você tem realmente que ter, aí são tópicos aí que requerem prática, né? Requerem alguma configuração, alguma vivência, e as telas onde você faz a configuração, a implementação, podem estar aparecendo aí também, tá? Então se atente a isso. Geralmente onde tem ali o compare, describe, aqui é teoria, né? Agora implemente, configure, tem alguma prática envolvida aí. Baixem depois o blueprint todo, né? Até para vocês terem uma noção aí de como anda o aproveitamento geral ali, né? O que você precisaria reforçar aí ou não. O que mais? Bom, no Netfinders Brasil,
Eu já tinha comentado com vocês ali, toda vez que nós fizermos a gravação, eu procuro colocar no dia seguinte a gravação da aula no ar, tá? Na verdade, o que que eu faço? Nós estamos gravando aqui a aula no Zoom, né? Eu subo a aula no Vimeo, né? Que é onde eu tenho um repositório dos vídeos, e aí eu insiro no Moodle o link para que vocês possam assistir a aula, tá? Então, uma coisa que o pessoal me pergunta, eu posso fazer o download das aulas? Não, tá? Aliás, não, porque até para inibir a pirataria também, né? Mas você vai poder assistir as aulas, né? Vocês vão ter o link junto ali da plataforma ali, né? Então, eu falei para vocês, cada aula tem um fórum de aula, então, acima do fórum de aula vai ficar o link para que vocês assistam as videoaulas passadas, tá? Ela vai ficar disponível aí, basta você clicar. Eu vou embutir essas aulas dentro do Moodle, então elas só conseguem rodar dentro do servidor. É uma maneira que eu garanto é que só vocês vão poder assistir as aulas dentro da plataforma. Tá? Quanto tempo eu tenho acesso ao material? Essa é uma outra coisa que o pessoal me pergunta bastante também ali. O acesso padrão que eu dou para o pessoal para assistir as videoaulas é de 1 ano, tá? E a gente contabiliza esse 1 ano a partir do término das gravações. Então, porque tem gente que entrou em períodos diferentes aí, né? Tem gente que comprou no início, comprou depois. Então, para a gente homogeneizar isso, né? Terminou as gravações, eu deixo disponível para vocês por 1 ano as gravações. Laboratório, o que que acontece? Montar os labs de segurança, vocês vão ver que os labs, tem labs aí que são meio pesados. Então, para auxiliar vocês, para quem comprou o curso em tempo real, vocês vão estar acessando aí um servidor aí da Network Labs, né? Vocês vão ter aí um usuário de cortesia aí para estar fazendo as atividades comigo. O login vai ficar disponível aí 24/7. Se alguém já é assinante aí do Network Labs, pode usar o teu usuário comum ali, né? O ideal que seria pelo menos um plano Advanced para ter acesso às imagens como do Wise, Firepower, né? As imagens um pouco mais pesadas. O acesso ao lab, ele expira, tá? Porque, como eu falei para vocês, os labs são pesados, eu não tenho como deixar vocês sem nenhum outro custo acessando os laboratórios. Então, o que que eu faço? Geralmente, assim, eu dou mais... Tendo acabado os laboratórios, né? Tendo acabado o curso, na verdade, a gente vai fazer a gravação do curso, eu geralmente dou uma cortesia de mais aí 1 mês para vocês fazerem. Depois disso, você tem 2 opções. Ou você monta o laboratório na sua máquina local, eu posso fornecer as imagens aí para você montar o seu laboratório local. Se você não tiver um servidor, uma máquina, né, que suporte isso, você pode estar fazendo a locação ali. A gente tem o serviço lá no Network Labs Brasil, a gente faz a locação dos pods que você pode estar aí estudando. Tá? Mas tem um pessoal que falou assim, mas não é 1 ano, a gente não tem como deixar aqui, mesmo porque vai vir outras pessoas fazer o curso e daqui a pouco vai faltar CPU e memória para todo mundo rodar, né? Então a ideia, como são laboratórios pesados, a gente tem inclusive é um curso que tem um custo diferenciado, tem um número pequeno de pessoas, a gente só são 5 pessoas, mesmo assim, se os 5 acessarem ao mesmo tempo, vocês vão ver que vai ficar pesado para a caixa, né? Então vocês vão ter esse acesso cortesia durante o período que estiverem fazendo aqui o curso comigo, né? Está fazendo aí as aulas, e geralmente ao término das aulas eu estendo mais um período de cortesia aí, uns 30 dias, para que vocês possam estar fazendo, refazendo, vendo a questão dos laboratórios aí, tá? Para quando está previsto o término, né? Se nós não tivermos nenhuma alteração, né,
se nós não tivermos aí nenhuma alteração no cronograma, deixa eu ver, só confirmar aqui qual é o término. Teoricamente, seria em 5 de abril, né? Então, se nós acabarmos aí o treinamento em 5 de abril, vocês têm aí até 5 de maio para estar acessando o ambiente. Depois disso, ou vocês montam um ambiente local, ou a gente conversa aí para a alocação do servidor na nuvem. Acho mais justo já deixar aí tudo bem claro. O acesso ao servidor muda ou não, né? Vocês podem ficar com 1 ano de acesso ali, porque ele não pesa tanto, né? Então, simplesmente vocês vão acessar as gravações. O problema do servidor é que ele ocupa muita CPU e memória, né? Então, vai cozinhar aí o servidor. Então, a gente tem um acesso por um tempo mais limitado. Eu acho que é isso, pessoal. Pelo menos da aula 0. Antes da gente começar a falar do conteúdo propriamente dito, alguma dúvida com relação à administração do curso, acesso a material? O acesso ao servidor eu vou disponibilizar assim que a gente tiver necessidade, tá? Eu acredito que nessa semana não será necessário, porque acho que as primeiras 10 horas aí, elas são mais conceituais. Seria o equivalente àquele primeiro dia de aula do curso do SCORE, que os conceitos são vistos. E são importantes, né? Como vocês viram lá, 25% da prova é só conceito puro, sem nenhuma implementação prática ali. Provavelmente aí, na semana que vem, não, a gente já começa, os primeiros laboratórios são com o ASA, né? A gente já começa com os primeiros laboratórios com o Cisco ASA para estar treinando os conceitos aí. Com relação à administração geral do curso, alguma dúvida? Não? Ok. Qualquer coisa que tiverem aí, vocês me dão um toque, postam no fórum geral, ou mandam e-mail para mim. Deixa eu ver aqui. Tranquilo, tranquilo? Então, acho que não tem grandes problemas aí. Então, nós vamos começar aí com o primeiro tópico que foi marcado ali para vocês, né? Eu tenho... Deixei separado aqui. Deixa eu dar expandir a tela para comentar com vocês. Então, nós temos uma série de tópicos conceituais que vão ser abordados, né? Até para cobrir aquela primeira parte lá dos 25% da teoria. E a gente começa aí descrevendo conceitos de segurança da informação. Tá? Esse é o primeiro tópico que vocês têm ali. Podem cair várias questões de múltipla escolhas da parte teórica, né? Então vale a pena, além de assistir a apresentação que eu vou estar fazendo com vocês aqui, que vocês leiam o material lá do Official Certification Guide, né? Pode ter mais algum detalhe aí que possa ser interessante para que vocês possam estar aproveitando aí, tá? Então, o que começa aí esse tópico? Ele aborda para nós aí uma visão geral aí de segurança da informação. A gente sabe aí que a informação é o bem mais valioso que uma empresa pode ter, né? Informação é poder aí, como se fala, né? Se por acaso houver um vazamento aí da informação aí que é o patrimônio da empresa, isso pode decretar o fim, a falência da mesma ali, né? Imagine um banco, por exemplo, que na hora do jornal nacional, na hora do noticiário da TV ali, o apresentador fala lá, Banco XYZ teve as contas hackeadas, todos os valores foram roubados. O que vai acontecer no outro dia? Com certeza uma grande corrida para tirar todo o dinheiro daquele banco. Vai ser o fim da instituição financeira no outro dia, né? Então, informação é poder e
e vazamentos de informação podem ser muito impactantes aí para os negócios da empresa. Então, eu sempre tenho riscos envolvidos, né? Aqui na parte de segurança, uma coisa que eu acho interessante de ressaltar é que sempre se procura mitigar as ameaças, né? Qual que é a ideia de mitigar as ameaças? É diminuir a probabilidade da ameaça se concretizar, porque sempre há um risco, sempre há uma probabilidade do risco se concretizar, só que existe um risco aceitável e existe o risco não aceitável quando ele é muito alto, né? Então, uma das partes aqui da segurança da informação é tentar fazer uma análise de risco para identificar o que é aceitável e o que não é aceitável. E, geralmente, o risco é que determinadas vulnerabilidades sejam exploradas, né? E essas vulnerabilidades abram caminho aí para incidentes de segurança que possam causar aí roubo de dados, perda de dados, né, alteração da informação sensível. E esse tipo de manipulação da informação, né, pode causar grandes prejuízos, né? A gente pensa só no prejuízo financeiro, né, de ou roubar dados de uma instituição financeira, fazer transferência de valores indevida, né? Mas imagine, por exemplo, se algum hacker conseguisse invadir aí o banco de dados aí do exército americano e mudasse os tipos sanguíneos dos soldados, né? Isso já seria alguma coisa extremamente impactante, né? Poderia matar várias pessoas aí por uma simples transfusão de sangue incorreta, né? Por conta da adulteração de dados confidenciais ali. Então, a alteração da informação ela pode ser muito impactante, muito prejudicial ali. Tá? A ideia, então, é procurar identificar vulnerabilidades, né, e diminuir o risco que ataques sejam feitos explorando vulnerabilidades aí. Quando se fala de vulnerabilidade, é alguma fraqueza, né, que pode ser explorada. Essa vulnerabilidade pode ser do sistema operacional, né, uma coisa que a gente vai ver. Tem uma pesquisa que diz aí que você tem um bug a cada 1000 linhas de programação. Se você tem um sistema operacional, então, hoje aí que tem milhões de linhas de código, então esse sistema de milhões de linhas vai ter milhares de bugs. Está aí a Microsoft com o Service Packs que não nos deixam mentir, né? Os sistemas operacionais têm milhões de linhas e milhares de bugs para serem corrigidos, tá? Além disso, né, os próprios protocolos que são usados para networking, né, a pilha de protocolos do TCP/IP, como é colocado ali, é algo inerentemente inseguro, né? Tanto é que os protocolos são inseguros que eles acabaram ganhando uma nova versão segura, principalmente depois do final dos anos 90 ali, né? Quando a gente teve o boom aí de malware, hacker, cracker, spam, né? Porque os protocolos da pilha do TCP/IP, eles foram criados numa época romântica da internet, né? Eu falava lá eu geralmente falo isso com os alunos, né? O projeto ARPANET, né, que era o ancestral da internet, era alguma coisa tipo assim, era o doutor de Harvard que ia trocar ideia com o doutor do MIT, e as pessoas se conheciam pelo nome, né? Você poderia ter a lista de máquinas caberia num arquivo texto, né, que é o arquivo hosts ali, e que podia ser alimentado manualmente. Então era uma quantidade muito pequena de máquinas usadas por um público muito restrito, né, usado num ambiente de pesquisa. O Departamento de Defesa criou o projeto ARPANET dentro das grandes universidades, né? Então 6 grandes universidades foram o berço disso. Na época, ninguém imaginava que ia ter hacker, cracker, malware, tantas ameaças eletrônicas aí, né? A internet só foi perder a sua inocência quando se abriu para o mundo comercial nos anos 90, né? Depois da queda do Muro de Berlim, final da União Soviética. E aí, nos anos 90,
a internet, como a gente conhece hoje, começou a aparecer, né? O TCP/IP começou a ser usado aí para aplicações comerciais, e o resto da história vocês conhecem, né? Então a internet perdeu a sua virgindade aí, né? Perdeu a sua inocência e se tornou celeiro para um monte de ameaças eletrônicas aí. E os próprios sistemas operacionais e as aplicações que rodam neles também têm vulnerabilidades que podem ser exploradas aí, né? Então, quando se fala de segurança, você tem uma corrida sem fim, né? Então, as empresas gastam milhões para poder tornar a rede mais segura, e o hacker também gasta muito tempo para quebrar os níveis de segurança, né? Ele entra na hackademia ali, fica bombado, saradão, né? Treina todo dia para ter mais ferramentas, para ter uma vara, né? Maior para saltar os obstáculos, e é uma corrida sem fim aí, essa questão da segurança. Quando se fala de segurança, né, nesses tópicos teóricos também, uma coisa que pode ser cobrada aí, quais são aí os 3 pilares da segurança da informação, né? O padrão CIA, né? Em português seria CID, né? Porque é confidencialidade, integridade e o availability, né? A gente poderia traduzir aí por disponibilidade, propriamente dito, né? Confidencialidade, somente os usuários autorizados podem ter acesso à informação sensível. Como é que eu garanto que somente o usuário autorizado tem acesso? Com autenticação forte, né? Então, trabalho com autenticação forte para garantir a confidencialidade e a criptografia, na verdade, né, também. Porque aí, se eu criptografo os dados, somente quem consegue decifrar a cifra, né, vai poder ler o conteúdo propriamente dito. Aí a gente tem a questão da integridade, garantir que os dados não foram adulterados no meio do caminho. Aí você pode fazer isso com funções de hash, né, como MD5, SHA, SHA, que são eles fazem um cálculo na origem, quando os dados são transmitidos no destino, esse cálculo é refeito. Se algum 0 virar 1 ou algum 1 virar 0, vai dar um número totalmente diferente no hash, e aí eu sei que a informação foi adulterada de alguma forma. E a disponibilidade também, né? A ideia é que as empresas elas têm aquele sonho de consumo, né? Dos recursos da rede estarem disponíveis aí, os famosos 5-9, né? Ficar 99,999% do tempo ativos, né? Só vai ter uma manutenção aí de 5 minutos a cada ano aí, e de resto eu vou ter disponibilidade, eu vou poder acessar aí todos os recursos sem me preocupar aí. Os serviços de rede vão estar disponíveis, né? A qualquer momento, anytime, anywhere, a qualquer momento, de qualquer lugar, para poder ser acessado. Quando a gente fala de segurança da informação aí, você tem alguns termos que também podem gerar questões de múltipla escolha, né? Algumas definições aí que é interessante que vocês guardem. A gente tem o termo de ativo de rede, né? O asset é o ativo, né? Qualquer coisa que tenha valor para a organização. O ativo de rede pode ser um hardware, pode ser um equipamento, pode ser um software, né? Pode ser um banco de dados. Aquilo que tem algum valor para a empresa, né? É o ativo da rede. O conceito de vulnerabilidade, né? Uma fraqueza que pode ser explorada, essa fraqueza pode ser aí uma vulnerabilidade, uma fraqueza do sistema operacional, pode ser da aplicação do protocolo TCP/IP, da pilha de protocolos TCP/IP, poderia ser também uma vulnerabilidade de processo também, né? Se a política de segurança da informação não foi bem escrita, não foi bem conhecida. O elo mais fraco, geralmente, aí da segurança é o usuário final, né?
O usuário final é o elo mais fraco, e ele geralmente está sujeito aí a engenharia social, né, o famoso 171 digital aí, para que o hacker poderia estar tentando capturar informação sensível a partir dele, né? Então, vulnerabilidade, qualquer fraqueza, seja no hardware, no software, no sistema operacional, na política de segurança da empresa, né? Qualquer vulnerabilidade aí que possa ser explorada para roubo de dados, para adulteração de dados, é considerado uma vulnerabilidade. Exploit. O exploit geralmente aí é uma ferramenta desenvolvida pelo hacker para explorar uma vulnerabilidade, né? Então, por exemplo, eu tenho um sistema operacional, tenho ali o Windows 10 da vida. Foi descoberta uma vulnerabilidade no Windows 10. Então, alguém vai criar um exploit, uma ferramenta que vai utilizar aquela vulnerabilidade para atacar, né? Ah, sei lá, vamos imaginar um caso hipotético. A vulnerabilidade está no SSH. Alguém descobriu uma maneira de pular direto para dentro da caixa via SSH. Então, o exploit é uma ferramenta que o hacker criou para explorar isso. Se a porta estiver aberta, ele vai abrir a porta e vai adentrar, vai utilizar a vulnerabilidade com aquela ferramenta. Então, né, geralmente a gente pensa que quando a gente fala de hacker, né, a gente pensa assim, na verdade, não é bem aquele cara lá que acessa o site invasão.com.br, né, e traz pronto ali, né, faz download de uma ferramenta pronta para invadir, né? Esse é o famoso script kid, né? O cara que não tem muito conteúdo, muito conhecimento técnico, né, para lançar um ataque. Então ele faz um ataque metralhadora giratória, né? Baixa uma ferramenta pronta e tenta procurar um alvo, né? Mas geralmente ali os famosos hackers profissionais, eles são pessoas que têm conhecimento de sistema operacional, têm conhecimento do próprio TCP/IP, do funcionamento dos protocolos, né? Para poder, e de programação também, né? Para poder realmente criar uma ferramenta dessas, né? Essa é uma quantidade pequena aí de hackers propriamente dito, né? Originalmente, até o termo hacker, né, se a gente for ver, aí nos anos 60 ainda, a ideia de hacker era assim, era o cara que quebra sistemas, né? Primeiro por desafio intelectual, né? Você tem essa questão do desafio aí de quebrar os sistemas. Hoje o perfil mudou muito também nos últimos anos, tá? Não sei se vocês enxergam isso também ali, mas o que eu vejo no perfil de segurança, você tem muita gente querendo ganhar dinheiro mesmo, né? Usar as ameaças eletrônicas aí, usar os exploits aí, para poder fazer fraude, para poder roubar dinheiro, propriamente, ganhar dinheiro com isso. Até que o pessoal fala que alguma parte da máfia no mundo inteiro aí se especializou em crimes eletrônicos, né? Justamente porque isso você consegue ganhar ou roubar muito dinheiro com isso. Também tem aí o chamado terrorismo cibernético de Estado, né? Então você tem aí hackers que trabalham para governos, né? Sejam anti-americanos, pró-americanos, chineses, russos, sei lá de que outro lugar do mundo aí, que vai fazer medidas aí, né? Tem ações na internet em prol ou contra determinadas ideologias aí, né? Então você tem muito ataques cibernéticos aí também, cyberterrorismo de Estado, tanto é que praticamente todos os exércitos no mundo também aí você tem as suas ala de segurança aí de guerra cibernética, né? Porque a gente já teve aí vários casos aí de ataques mesmo aí que causaram grandes estragos aí para países inteiros, né? Em cima disso. Você tem aí a questão do que ele chama aí de contramedidas, né? Quais proteções que podem ser utilizadas para reduzir ou mitigar um risco potencial? Nota os verbos que são usados, né?
Os verbos são exatamente reduzir e mitigar. Ele nunca fala eliminar, né? Porque sempre vai haver o risco, como eu havia comentado com vocês, sempre vai ter algum risco aí de uma ameaça se concretizar. Aí, o que você pode fazer é mitigar, diminuir a probabilidade que isso ocorra, tá? Uma outra coisa que deve ser vista também, obviamente, é o seguinte: ninguém vai ter um mecanismo de segurança que custa R$1 milhão para proteger alguma coisa que vale 200 mil, né? Então você vai gastar o budget, né, o orçamento que vai estar envolvido para que você proteja o ativo da rede, está muito relacionado com o valor dele, né? E também relacionado assim com o impacto e a probabilidade daquele evento ocorrer, tá? Então, se você pensasse, eu vou pegar um exemplo esdrúxulo, né, para poder realçar ali. Qual que é a probabilidade de vir um meteoro acertar o data center e reduzir o data center a pó? Vai ficar só uma cratera no lugar do data center. Bom, o impacto é gigantesco, né? O impacto é destrutivo, é imenso. Mas qual que é a probabilidade disso acontecer? Uma em um zilhão de que isso aconteça. Então, a probabilidade do evento ocorrer é muito rara. Então, e talvez os custos para você poder se defender disso sejam muito altos. Então, às vezes, você assume o risco, né? É um risco aceitável porque o custo para criar uma contramedida, uma salvaguarda para aquilo é muito alto, né? Então, precisa se analisar qual que é a questão do risco, qual que é o impacto caso a vulnerabilidade, a ameaça se concretize, né? A ameaça aí é o dano potencial para a informação ou para o sistema que pode ocorrer. Se uma vulnerabilidade se concretiza numa ameaça real, se essa ameaça acontece, qual que é o impacto que ela vai causar? E isso é algo que tem que ser analisado para verificar o quanto se vai investir, inclusive, em contramedidas para evitar que aquilo ocorra. O que acontece, então, aqui? Nós temos um outro slide que fala justamente desses termos, né? Ameaças, vulnerabilidades e contramedidas, né? Ou salvaguarda ali. Então, faz parte da análise de risco identificar todas as ameaças prováveis aí. Que vulnerabilidade poderia ser explorada para que aquela ameaça se concretize? E quais medidas eu preciso impor para mitigar essas ameaças, para diminuir a probabilidade dessas ameaças se concretizarem ali, tá? Então ele coloca ali, olha, o risco na segurança da informação é medida do impacto da ameaça que está sendo explorada, né? E em cima dos ativos que eu tento proteger. Então, se a ameaça ocorrer, eu vou perder todo o ativo? Pode acontecer, né? Então, vamos imaginar que a ameaça é um ransomware, né? A máquina vai ser toda criptografada e o hacker vai pedir que você deposite uma fortuna em bitcoins para ele para poder liberar, descriptografar a máquina, né? Então, o impacto disso, se ele atinge um servidor da empresa com informação confidencial, que muitas vezes o backup não está atualizado, a perda pode ser grande. Agora, se ele pegou uma máquina sem muita importância, nem com relação à disponibilidade, de repente não vale a pena eu ter a proteção, né? eu gastar com uma segurança eletrônica para evitar que aquela ameaça se concretize. Se acontecer os caras fazer um ransomware na máquina da secretária,
formata a máquina dela e já era, né? Não tem, não tem por que grandes preocupações. Um servidor de banco de dados com informação crítica ali, com um backup não atualizado 100%, você nunca vai pensar nisso, né? Formatar e bola para frente. Não, você tem que se preocupar e ter um IDS, um IPS, alguma ferramenta de análise zero day ali para evitar ser proativo, né? Se eu perceber que alguém está tentando criptografar o servidor, eu já tomo medidas ali para evitar que essa criptografia ocorra, né? Que alguém tenha acesso aos arquivos do sistema operacional para fazer qualquer ação maliciosa ali. Então, tudo carece de uma análise, né? Para ver qual que é o impacto caso uma ameaça se concretize e quanto eu iria perder, né, caso essa ameaça se concretize. E isso também é usado para que você possa calcular o quanto se vai gastar para proteger esse ativo. Essa é a questão que ele nos coloca aí. Que mais? Outro tópico que pode cair nas questões teóricas, tá? A ideia da classificação dos ativos. A informação ela tem uma vida útil, tá? E o que acontece? A confidencialidade ela diminui, né? Vamos dizer assim, o valor da informação ela diminui com o tempo. E aí, ao passar dos anos, alguma coisa que era top secret pode ter abrandado o seu nível de permissão de acesso até que ele vire informação pública corriqueira, né? Deixe até de ser confidencial, né? Eu geralmente, para ilustrar isso, né, eu uso também um exemplo um pouco esdrúxulo, que é o seguinte: se você for pegar, por exemplo, os documentos do governo lá dos anos 60, tá? Na época que o Jânio Quadros ele era presidente da República, você vai ver lá que tem um documento que fala assim que o Jânio Quadros ele tinha um plano de invadir a Guiana Francesa. Ele queria tomar o território da Guiana, porque aí o Brasil teria uma saída para o Caribe, né? Ele consolidaria o território, né? Ele conseguiria ter uma saída lá para o Mar do Caribe. E era uma região aí, é uma região bastante rica em recursos minerais, tal, meio que abandonada pelo governo francês, né? E o Jânio Quadros tinha essa intenção e ele encomendou, inclusive, um estudo da probabilidade, né, do Exército Brasileiro conseguir fazer intervenção e tomar o território. Na época, nos anos 60, quando isso foi elaborado, obviamente isso é uma informação altamente confidencial. Se isso vazasse, a França poderia declarar guerra para o Brasil e antecipar isso, né? E aí fazer o contrário, a França poderia invadir o Brasil pela Guiana e não esperar que o Jânio tomasse a iniciativa. Só que hoje em dia, né, isso eu vi num documentário que passou à tarde aí, num history da vida. Quer dizer, é uma informação que na época era uma informação confidencial e ela não tem valor nenhum mais. É mais conceito histórico. Hoje é até engraçado, né, você imaginar que, que o Brasil iria invadir a Guiana, né? E não tem mais razão de ser guardar isso, porque primeiro porque o Jânio há muito tempo não é mais presidente, ele já morreu há muitos anos. Acho que a maioria dos militares envolvidos também já se foram também, né? Fazem mais de 50 anos isso aí, né? Mais, né? Então a informação caducou. É lógico que eu dei um exemplo bem esdrúxulo, né? Mas numa medida menor, isso acontece também com as informações da empresa, né? Então, o valor dos ativos é variável, a classificação da informação de acordo com a confidencialidade varia, né?
E geralmente você tem aí classificações que são usadas no setor público, no setor privado, né? Isso que ele está colocando ali. Por exemplo, no setor privado, as informações podem ser classificadas como confidencial, depois menos confidencial, privada, sensível, até chegar em pública. Então, a informação pública é aquela que não requer nenhum sigilo, né? E aí o nível vai aumentando aí de público para sensível, para privado, para confidencial. Isso no setor privado. No setor público, né, por exemplo, o governo, em vez de chamar de confidencial, ele chama de top secret e vai caindo, vai caindo o grau de confidencialidade aí. Ele pode cair de top secret, para confidencial, para sensível, mas não não classificado, né? Informação sensível ainda tem alguma relevância guardar sigilo, né? E, finalmente, o unclassified, sem classificação, aquela que já não tem mais nenhuma razão de ser ocultar a informação, né? Por exemplo, né, você pode ter uma questão de múltipla escolha que coloque isso. Então, o que é mais ou menos confidencial na classificação de nível privado ou de nível público? Então, saber a ordem disso daqui pode ajudar, por exemplo, numa questão de múltipla escolha com relação ao tópico segurança da informação aí, né? Quais são os principais benefícios para fazer a classificação, né? Categorizar a informação num desses níveis aí, né? Então, demonstrar aí a organização aí, como que a organização consegue lidar aí com o sigilo dos dados, identificar quais são as informações mais sensíveis, quais contramedidas você vai aplicar para garantir que a informação continue confidencial, secreta, né? É importante que você tenha aí uma escala de valores ali, que você consiga categorizar a informação. Obviamente, aquilo que for mais confidencial vai coletar, vai exigir maiores cuidados, tá? Oi, pessoal, eu estou vendo aí, o pessoal estava reclamando aí que o áudio cortou. Acho que eu tive uma pequena oscilação aí na internet. Acredito que na gravação vai ser menos impactante isso, né? Mas o que eu estava comentando ali, basicamente é isso, né? Eu preciso classificar a informação. Existe classificações no setor público, no setor privado diferentes. É importante que você reconheça aí quais são os níveis de classificação no setor público e privado. E saiba que é importante ter essa classificação até para você saber mensurar o quanto você vai investir para proteger a informação, né? O quanto você vai investir se a informação é secreta, top secret, privada, confidencial. É importante ter essa visão aí. Ok. Com relação às vulnerabilidades, a gente falou da classificação da informação. As vulnerabilidades, né, as fraquezas aí que podem ser exploradas, elas têm várias categorias ali, né? Eu tenho, por exemplo, as falhas, as imperfeições da política, né? Eu posso ter uma política de segurança inexistente ou uma política de segurança muito frágil aí, que expõe os dados confidenciais da empresa. Eu posso ter aí vazamento de dados aí por e-mail, por alguma outra forma. Eu posso ter problemas, vulnerabilidades que estão aí no próprio design. O sistema operacional tem vulnerabilidades na sua construção. O protocolo de rede tem vulnerabilidades, tipo Telnet. Telnet trafega tudo em texto claro.
Isso é algo inerente do próprio protocolo, né? Você usou Telnet, toda a informação está aberta. Você teria que procurar um protocolo mais seguro, né? Como SSH, por exemplo. Então, você pode ter aí uma vulnerabilidade do protocolo, do software. Como eu falei para vocês, a ideia do software, a cada 1000 linhas de código, você pode ter um bug. Sistemas com milhões de linhas de código, naturalmente, vão ter milhares de bugs. Erros de configuração, fator humano, né? Erro humano, código hostil, código malicioso. Então, você tem várias vulnerabilidades aí que podem surgir. Você tem algumas organizações que procuram catalogar quais as vulnerabilidades existentes e manter um banco de dados dessas vulnerabilidades, né? Os 2 repositórios mais usados aí, mais conhecidos aí, são o CVE e o NVD aí, né? O Common Vulnerabilities Exposures, aí o CVE, e o National Vulnerability Database, usado pelo NIST, né? Um departamento do governo americano. O CVE já é um órgão civil, público ali, né? Para que serve essa lista de vulnerabilidades? Por exemplo, se eu quero verificar se uma máquina está em compliance, ou seja, se ela está com os patches de correção de vulnerabilidades em dia, eu posso varrer a máquina em busca de vulnerabilidades conhecidas. Por exemplo, tem um programa, não sei se vocês já ouviram falar aí de um programa chamado Nessus, dessa forma escrito aqui. Nessus, tá? O que o Nessus faz? Ele consegue consultar um banco de dados CVE e ele consegue passar um pente fino na máquina. Todas as vulnerabilidades conhecidas, ele traz para que o administrador da rede possa tapar os buracos, né? Cobrir as brechas. Obviamente, as ferramentas elas são boas, né? A má utilização quem dá é o ser humano, né? Então, do mesmo jeito que o administrador pode passar um pente fino nas vulnerabilidades para depois fechá-las, um atacante pode usar uma ferramenta dessa para levantar tudo que tem de vulnerabilidade na máquina que ele possa explorar também, né? Então, aí eu poderia fazer um ataque de reconhecimento, procurando aí possíveis vulnerabilidades que existem nas máquinas da rede. Mas essa ideia do database do CVE, ela vai ser muito útil em todo o portfólio de segurança da Cisco, como a gente vai estar vendo depois. Você pega, por exemplo, o Firepower, o WISE, eles acessam um banco de dados CVE, por exemplo, para eu tenho políticas que são feitas com base no sistema operacional. Então, eu tenho uma política de compliance, eu só vou deixar a máquina entrar se ela não tiver aí bugs conhecidos a serem explorados. Como é que ele vai saber quais são esses bugs conhecidos? Ele vai analisar o banco de dados de vulnerabilidade ali de um CVE da vida e para dar o veredito, né? Vai verificar se a máquina tem ou não tem vulnerabilidades conhecidas naquela versão de sistema operacional. Então, geralmente, o banco de vulnerabilidades ele é um auxiliar aí para ferramentas aí, como a gente falou, no próprio database da Cisco, Firepower, ISE, esses caras usam esses bancos de dados para detectar ameaças para suas políticas de compliance, para políticas também para reconhecimento do profile da máquina, né, para colocar limitações ali, caso ele detecte
que a máquina está vulnerável. E esses bancos de dados são atualizados constantemente aí, tá? Com relação às contramedidas, né? Como ele coloca ali para a gente, o que que eu as medidas que eu tomo para poder mitigar os riscos podem ser medidas administrativas, técnicas ou físicas, né? Então, segurança física, eu vou passar o cadeado e vou deixar o hack todo protegido, né? Porque a gente sabe, por exemplo, se alguém tem acesso físico ao equipamento, não adianta a segurança lógica que você tiver aí, o cara pode fazer um procedimento de password recovery, quebrar a segurança do servidor, do roteador, do switch. Então, a segurança física é muito importante, né? Inibir o acesso de pessoas indesejadas a determinados ambientes críticos, né? Tudo isso faz parte da segurança física e com autenticação, com biometria, com alguma coisa que seja ali. Posso ter medidas técnicas ali, né? Então definir aí procedimentos para serem feitos, procedimentos a serem seguidos aí, né? Para evitar que vulnerabilidades se concretizem. As contramedidas, elas podem ser corretivas, detectivas ou preventivas, né? Então, eu posso... a casa já caiu, né? Então, eu tenho uma ameaça que se concretizou, eu posso tentar diminuir o impacto com ações corretivas. O ideal seria ter ações preventivas, ou seja, antes que o evento ocorra, né? Por exemplo, um IPS, né? Ele vai detectar qualquer comportamento suspeito antes que ele realmente tome conta da máquina e cause algum estrago, né? Eu detectei um comportamento suspeito, eu já poderia tomar medidas para evitar que aquilo continue a ocorrer, né? Seria alguma preventiva. E o detectivo, enquanto está ocorrendo determinada ameaça, eu consigo detectar em tempo real para tomar aí alguma ação, né? Tem um IPS lá, detectei que alguém está fazendo um acesso indevido e eu poderia, on the fly, né, no voo, durante o acontecimento, por exemplo, cancelar o acesso, suspender a conexão, detectei em tempo real ali, obviamente se eu estiver trabalhando com tráfego vivo, né, para isso. Questão do risco, isso é uma coisa bastante interessante. Eu falei para vocês que o ideal sempre é procurar reduzir o risco. Todas as ações que são tomadas, né? Geralmente, ali, quando você instala um firewall, um IDS, um IPS, tem uma política aí, o Network Admission Control, né? Só vai deixar a máquina ser admitida na rede se efetivamente ela tiver em compliance, né? Isso reduz o risco, não impede que ele aconteça, né? Em alguns casos, né, eu posso compartilhar o risco ou transferi-lo, né? Então, vamos imaginar o seguinte, né? O que seria um risco compartilhado? Tentar fazer um exemplo da vida real. Você tem uma operadora, uma corretora de seguros aí, né? Uma seguradora que vai fazer um seguro de uma grande empresa que tem um valor muito grande. E o valor é tão grande que se aquele risco se concretizar, se a seguradora tiver que pagar pela destruição daquele bem, ela vai ter um prejuízo muito grande. Então, o que as corretoras de seguro não, né? Que as grandes seguradoras fazem? Elas fazem um pool, né? Olha, a gente vai vender o seguro para a empresa X, só que ó, nós vamos entrar com 10 empresas. As 10 empresas, cada uma vai receber 10% do prêmio, mas cada uma vai arcar com 10% do prejuízo, caso o sinistro ocorra. Tá? Então, isso é uma prática aí no mundo das seguradoras muito comum, quando o risco é muito grande. Então, você pode compartilhar o risco. Aí,
de repente, no mundo de TI, a gente pode olhar isso aí como eu terceirizei parte dos serviços, eu tenho serviços na nuvem, né? Então eu transferi aí, eu dividi com alguém o risco, né? Então eu não estou assumindo o risco sozinho. Então eu dividi o risco com alguém. Ou, de repente, o risco pode ser tão grande que ele pode não ser aceitável, né? Eu não vou habilitar determinado serviço na rede porque o risco de acontecer algum problema é muito grande e o custo para eu mitigar esse risco é inviável. Então, nem sempre reduzir o risco é viável, né? Pode ser que o custo para reduzir esse risco seja muito grande e não seja viável efetivamente fazer isso, tá? Isso é uma outra possibilidade que acontece aí na famosa análise de riscos aí, tá? Esse é um outro tópico que ele está comentando ali. Com relação ao gerenciamento de risco, eu acho que uma coisa que é importante de guardar, essa fórmula aí, né? O que é o risco, na verdade? O risco é o produto das ameaças vezes as vulnerabilidades vezes, né, o impacto. Então, se eu tenho muitas ameaças, eu tenho muitas vulnerabilidades aí que podem ser exploradas para concretizar em ameaças reais com impacto muito grande, aí eu tenho um risco muito alto. Então, um risco pequeno tem poucas ameaças e ameaças com impacto pequeno. Mesmo que a ameaça se concretize, o prejuízo não vai ser tão grande, né? Essa é a ideia. Então, quanto maior o número de ameaças, de vulnerabilidades, o impacto dessas ameaças, maior o risco, tá? Então, o que ele coloca aí, na verdade, né, ele fala um pouco essa terminologia de risco, né? Ele chama aí de threat source, né? Origem da ameaça. Um método ali, uma situação ou método ali que pode disparar uma vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade ela pode ser fruto de a ameaça ela pode ser fruto de uma vulnerabilidade aí que se concretizou de forma acidental ou não, né? Ou proposital, a vulnerabilidade pode se concretizar e causar algum dano. A ameaça propriamente dita, né? É um risco potencial aí que pode ocorrer a partir da vulnerabilidade, né? Então, a vulnerabilidade é uma brecha aberta, né? Pode ou não acontecer, quando ela se concretiza, se torna uma ameaça real, e essa ameaça, ela geralmente é fruto dessa vulnerabilidade, né? Então, se eu tenho... eu poderia tentar mitigar, diminuir a probabilidade das ameaças se tornarem um risco real. Outra coisa que ele fala também é que ele chama de superfície de ataque, né? Então, aí, se eu tenho muitas vulnerabilidades para explorar, então o hacker ele tem uma superfície muito grande e ele pode amplificar os riscos, né? Então, por exemplo, ali, eu tenho uma rede que só tinha IPv4. Aí eu estou implementando IPv6 nessa rede. Interessante, só que você aumentou a superfície de ataque. Quando você tem um serviço a mais na rede, agora alguém pode explorar as vulnerabilidades do IPv4, as vulnerabilidades do IPv6. No caso do IPv4 e IPv6, pior ainda, né? Porque como eles não se falam diretamente um com o outro, ainda tem todo o processo de tunelamento, tradução, tem técnicas para fazer o V4 conversar com o V6. E isso é software. O software que vai fazer o V4 falar com o V6 é uma nova superfície de ataque. Então, quanto mais serviços você tem aí, protocolos rodando, eles estão expostos aí, né, para novas
ameaças poderem ocorrerem, né? Eu tenho mais vulnerabilidades que podem ser exploradas, né, para dar origem a novas ameaças aí, com um impacto maior ou menor, e isso vai estar influenciando no risco. Aqui o que a gente tinha comentado no outro slide, basicamente ele repete aqui. Então, quando você fala de gerenciamento de risco, o que você pode fazer? Você tem que identificar se o risco ele é aceitável. Então, de repente, se o custo é inviável, pode ser que o risco é baixo e eu possa conviver com ele. Ou então eu preciso evitar, né? Eu tenho que diminuir a probabilidade do risco ocorrer. Então eu tenho que tentar mitigar o risco e eu vou ter um custo para isso. Como a gente tinha comentado, o risco pode ser tão alto que pode inviabilizar a ferramenta, o software, enfim, a implementação que você queira, né? E o risco pode ser transferido ou compartilhado, né? E ele está dando justamente o exemplo da companhia de seguros, né? Quando eu tenho um risco muito grande, eu consigo dividir o risco com um terceiro ali, porque se acontece o sinistro, eu pelo menos não tenho que arcar com tudo, né? Eu tenho com quem dividir o ônus aí. Pensando um pouco mais aí para a área técnica, né? A gente está falando aí de análise de vulnerabilidade, né? A gente falou aí que vulnerabilidade, então, é qualquer fraqueza que eu tenha aí do hardware, do software, do sistema operacional. E aí eu tenho algumas atividades aí que são executadas durante o processo do assessment, da vulnerabilidade, da análise, né? Da avaliação das vulnerabilidades. Isso daqui, a gente tem 4 processos, né? Ou 4 categorias de atividades executadas para avaliação de vulnerabilidade. A primeira é que ele chama aí do Device Discovery, né? Então eu vou descobrir quais são os dispositivos que estão presentes, qual que é a minha superfície de ataque aí, né? Então eu posso usar ping ou um Nmap da vida aí para fazer um scan, para identificar que máquinas respondem, né? Então eu primeiro identifico quais as máquinas que estão presentes, que é o tal do Network Discovery. Depois eu posso identificar quais serviços estão presentes nas máquinas descobertas. Então eu posso descobrir quais portas TCP ou UDP estão alive, né? Que interfaces aí estão abertas, ativas, e nisso eu consigo ver que serviços estão aí esperando conexão. Também posso fazer um scanning mais profundo aí, eu consigo pesquisar aí quais são as configurações, erros de configuração, patches de segurança que não foram aplicados, serviços inseguros, né? Serviços que podem me dar um backdoor, uma porta de entrada aí para poder invadir as máquinas posteriormente, né? O atacante pode fazer ataques de reconhecimento para coletar o maior número de informações possíveis, né? Para depois lançar um ataque direcionado para as vulnerabilidades que ele encontrou ali. Quais são os serviços que ele pode explorar, quais são as brechas, né? A ideia do scanning, identificar quais são as brechas que ele pode estar explorando aí. E tem a parte da validação, né? Onde ele verifica se o que foi encontrado no scanning precisa fazer remoção manual do problema, né? Se é um falso positivo, se eu não conseguir ser muito assertivo no scan, eu vou ter que refazer o scan para poder coletar maiores informações a respeito dos ativos aí da rede. Então, isso é outro tópico aí que poderia cair ali. Quais são
como são classificadas as atividades durante o processo de accessment de vulnerabilidades. Então, para o accessment de vulnerabilidades, a gente tem lá discovery do dispositivo, enumeração do serviço, scanning e validação, né? São as 4 atividades que ele descreve ali para nós. Nós tínhamos comentado aí, né, do CVE, né? E aí você tem aí um padrão para fazer a enumeração das vulnerabilidades encontradas, tá? Esse padrão aí é o CVSS, né? O CVSS atualmente ele tem um padrão 3.0, né? Ele permite catalogar a vulnerabilidade descoberta. Então, é um formato que permite, é um padrão que permite categorizar e colocar métricas bem precisas das vulnerabilidades que foram encontradas aí. Tá? Para saber um pouco mais aí dessas vulnerabilidades, né, é interessante você visitar esse link que ele coloca aí, o first.org/cvss/calculator, né? Então, ele mostra algumas métricas que você pode colocar no braço, né? Você pode definir os valores como alto, médio, baixo, e ele calcula para verificar se aquele ativo tem ali, ele está sujeito, né, tem alto, baixo ou médio impacto às vulnerabilidades presentes, né? Ele tem aí um exemplo bastante interessante, né? Que métricas que ele usa para poder categorizar ali uma ameaça? Então, ele pode usar, por exemplo, ali vetor de ataque, complexidade do ataque, quais os privilégios requeridos, se o usuário precisa interagir ou não, qual que é o escopo, né, onde que essa vulnerabilidade está atuando, e qual que é o impacto dela nos 3 pilares que a gente viu no início da apresentação, né? Qual que é o impacto da vulnerabilidade na confidencialidade, na integridade e na disponibilidade. Tá? Ele tem um exemplo que é bastante interessante ali, né? Ele está pegando, por exemplo, um ataque bastante comum aí, que é o SQL injection, né? O que é o SQL injection? Alguém usa uma query SQL maliciosa para pesquisar um banco de dados, e às vezes você tem uma falha na configuração, você pode fazer um select asterisco lá, você pode mandar uma pesquisa SQL que vai trazer vários campos, vai trazer informação confidencial para mim. O cara explora, ele cria pesquisas capciosas, pesquisas que vão trazer informações que não deveriam ser trazidas. É uma falha na validação do cara que criou o mecanismo de pesquisa do banco de dados. Eu consigo injetar pesquisas maliciosas e coletar informações que eu não deveria ter acesso. Tá? Essa é a ideia aí do tal do SQL injection ali. Qual que é o vetor do ataque do SQL injection, dessa vulnerabilidade aí que ele categorizou aí como CVE 2013-0375, né? O vetor de ataque é a rede. Eu uso a rede, eu disparo a query, o select alguma coisa, é um comando que eu mando pela rede. Eu direciono lá para o servidor de banco de dados, né? O source é o meu IP, o destination é o IP do servidor de banco de dados. Qual que é a complexidade do ataque? A complexidade desse ataque é muito baixa. Basicamente, o cara precisa conhecer SQL, precisa saber fazer um select asterisco frontal, preencher o select, que é um comando lá do SQL. Nível de privilégio, como é só consulta, como eu não estou alterando nada no banco de dados, é só função de pesquisa,
o privilégio requerido é baixo. Eu não preciso ser admin para eu conseguir fazer um select desse. Então, eu posso ter um usuário pequeno, né? Um usuário com permissão menor, e esse usuário com permissão menor, ele poderia fazer uma consulta SQL maliciosa. Precisa de interação de usuário? Tem que fazer alguém, tem que abrir uma porta, clicar em alguma coisa? Não, né? Tem vulnerabilidades, por exemplo, você quer fazer phishing, quer roubar os dados da máquina do usuário. Só que o usuário precisa dar 2 cliques, abrir um arquivo, abrir um anexo, alguma coisa que vai abrir uma porta na máquina para que a vulnerabilidade seja explorada. No caso do SQL Injection, não tem interação de usuário, né? Ninguém precisa clicar em nada, o atacante mesmo manda a pesquisa, a query, sem nenhuma intervenção. Escopo mudado. Eu mudo uma pesquisa normal, né? Eu mudo uma pesquisa, uma query SQL que deveria trazer um campo só e eu consigo trazer vários, por exemplo. Então, ele mudou o parâmetro de pesquisa. Impacto na confidencialidade altíssimo, né? Porque se eu consigo extrair o registro todo, posso ter um monte de informação confidencial lá. Então, o impacto na confidencialidade é alto. Na integridade, não, porque eu não consigo mudar, eu não consigo alterar as informações que estão no banco de dados. Os ataques de injection ele só captura os dados. Eu não posso alterar os dados. Então, não vai prejudicar a integridade. Disponibilidade nenhuma. Eu não consigo tirar o servidor do ar, como existem ataques que vão na disponibilidade, né? Ataques do tipo DOS, DDoS, que eu gero muito tráfego para a máquina tem que responder uma quantidade gigantesca de solicitações aí, misturado com ataque de amplificação. Isso daí causa um impacto maior na rede ali, na questão da disponibilidade. Mas a pesquisa SQL é pequena, ela não é pesada. Então, dificilmente dificilmente não, eu não vou conseguir de forma alguma tirar do ar o servidor com um comando select, né? Então, eu não vou conseguir isso. Então, isso é um exemplo de vulnerabilidade do SQL Injection. Se a gente for analisar ransomware, um ataque DDoS, enfim, outros ataques aí, outros vetores de ataque, você vai ter essas métricas variáveis aí, tá? Só pegamos uma para ilustrar, para ter uma noção de como é que seria. E com isso, a gente chega aí ao final da primeira sessão, né? Essa primeira sessão aí que fala da segurança da informação propriamente dito, né? Na verdade, aí é um tópico bem teórico, né? Não tem comandos, não tem configurações de nada aí, mas como a gente havia comentado no início, né? 25% do exame do score ele é de tópicos de segurança que não precisam estar nem relacionados aí com a configuração de um equipamento Cisco, né? Fundamentos de rede, fundamentos de segurança propriamente ditos, tá? A gente tinha previsto aí as 2 horas para estar falando todo o conteúdo. A gente ainda tem aí uns 14 minutos aí. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Abrir para dúvidas? Sim, não? Tranquilo até aí? Fora aquele horário que deu uma oscilação na rede, conseguiram escutar de boa o restante ali da aula? Beleza, pessoal. Então, olha, o que eu queria complementar aí, sejam bem-vindos aí ao curso do CCNP Score, né?
amanhã, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, às 20 horas, nós vamos dar prosseguimento aí, tá? A gente agora vai falar em aspectos mais técnicos ali depois, né? E a ideia é explorar todo aquele blueprint do exame e, inclusive, depois, né? Eu acredito que os laboratórios começa com asa, né? Mas acredito que essa semana ainda é a semana um pouco mais teórica, a gente tem vários tópicos para cumprir aí. Então é isso. A gravação dessa aula eu disponibilizo para vocês aí amanhã. Uma coisa importante, o Robson está perguntando se vocês vão utilizar o mesmo link todas as aulas. Não, cada aula é um link diferente. Eu vou mandar o link para vocês, o link de amanhã, mas eu também vou deixar o link disponível no servidor Moodle, né? Eu deixo o link para vocês entrarem lá. Mas eu envio para vocês ali também por e-mail, como eu fiz dessa vez, mas cada dia é um link, tá? E a aula vai ser postada na plataforma Moodle para você assistir depois. Perfeito, Robson? É isso aí. Então, se não restam mais dúvidas, faltam 12 minutinhos, a gente pode terminar por aqui, então, e continuar amanhã aí. Então, olha, boa noite, bom descanso a todos, grande abraço aí, até a próxima.